A artilharia russa é muito maior que a ucraniana. Como pode a Ucrânia estar virando esta guerra? Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Um software desenvolvido de forma distribuída por uma equipe de voluntários ucranianos pode estar mudando a face dessa guerra em uma arma militar crucial, a artilharia. O software GIS Art of Artillery, ou GIS-ARTA, desenvolve todo um conceito novo de organização da artilharia que coloca a eficiência dessa arma militar ucraniana em um nível muito superior ao dos russos, superior inclusive ao dos americanos, considerados até aqui das mais eficientes. Mas como se pode fazer isso, mesmo contando com canhões, obuses e morteiros mais antigos e menos eficientes que os russos? Como pode uma arma de artilharia pior performar melhor que outra, mais moderna e mais bem municiada? Simples, contando com a distribuição e descentralização da informação, e um software inovativo que está sendo apelidado de Uber da artilharia. Mal posso ver o que vai acontecer com os pobres dos russos quando, além desse software, os ucranianos tiverem de fato algumas peças modernas e capazes de artilharia. Esse artigo foi descrito com base na thread de Trent Telenko, um desenvolvedor americano que trabalhou em desenvolvimento de sistemas para o Departamento de Defesa americano e que fala sem nenhuma frescura: o sistema ucraniano é melhor que o americano. Permite um tempo de call to trigger pull, ou seja, tempo entre a definição do alvo e o tiro, de 30 segundos, enquanto os melhores sistemas americanos colocam isso em 15 minutos. O sistema é totalmente descentralizado e distribuído, funciona até em celulares Android. Veja a thread completa dele no link na descrição. Ninguém questiona que a Rússia tem muito mais obuses, canhões, morteiros, enfim, peças de artilharia do que a Ucrânia. Provavelmente muito mais munição também. Mas a artilharia deles se organiza de forma mais ou menos convencional. Como funciona a artilharia na maior parte do mundo? Antes disso, para que serve a artilharia? Bem, ela lida com armas grandes. Ao contrário do fuzil, o canhão ou obus consegue jogar uma carga a uma distância muito maior e uma carga explosiva com capacidade de causar muito mais danos onde cair. Então, normalmente ela é usada logo atrás da linha de frente de batalha, onde pode alvejar tropas, tanques, postos de comando do inimigo ou qualquer outro alvo que dê alguma vantagem para o seu exército. Isso facilita a vida da infantaria. Infantaria, vocês sabem, é aquela arma com o soldado pé de chumbo, que vai lá na frente mesmo lutar. Lógico que ambos os exércitos se organizam da mesma maneira, e um dos principais objetivos da artilharia de um exército é destruir a artilharia do outro exército. Por isso, você ter canhões e obuses capazes de distâncias maiores é sempre uma vantagem enorme. Você consegue destruir a artilharia do inimigo enquanto ela não tem alcance para destruir a sua. A artilharia se organiza geralmente em baterias que têm entre 8 e 12 peças grandes, entre 8 e 12 obuses, canhões ou outras peças do mesmo tipo, e ela se fixa em um ponto, fica ali o tempo suficiente para atingir alguns alvos e logo se move para evitar ser atingida pelo fogo inimigo. Por que são necessárias muitas peças em uma bateria? Porque raramente um único disparo é suficiente para atingir um alvo. Os tiros são calculados considerando uma trajetória balística, mas o vento, imperfeições no projétil e outras coisas podem fazer o mesmo cair um pouquinho fora do alvo. Então você atira vários projéteis na mesma direção, com vários canhões ou obuses, para ter certeza que vai atingir os alvos desejados. E também é importante o sincronismo no tempo. Se os projéteis caírem com uma diferença de tempo muito grande, o primeiro vai avisar o inimigo, que pode então fugir da posição dele e evitar o grosso dos demais projéteis. É fácil coordenar esses tiros numa bateria porque todas as peças estão no mesmo local, uma do lado da outra. Isso é como uma artilharia funciona normalmente, e era como a artilharia ucraniana funcionava até 2014. Na Guerra do Donbás, os artilheiros ucranianos perceberam um problema. Eles estavam perdendo muitas baterias porque os russos tinham armas mais modernas com alcance maior. Como resolver isso? Bem, daí veio a ideia do sistema. Todas as artilharias do mundo já usam sistemas informatizados para o cálculo da trajetória.
Antes dos computadores, esses cálculos precisavam ser feitos à mão e davam um bocado de trabalho. Hoje é tudo pelo computador. O sistema ucraniano seguiu esse padrão, mas foi além. Ao invés de ter uma bateria de um determinado canhão no mesmo ponto, arriscando-se a sofrer ataque da artilharia inimiga, que no caso da Ucrânia e da Rússia era sempre uma vantagem para a Rússia, o sistema permitia que as armas fossem dispersas por uma grande área, ficando bem longe umas das outras, agindo inclusive como unidades próprias individuais ou com poucas peças. Na hora de atingir um alvo inimigo, tal como se chama um Uber, o comandante coloca as coordenadas no sistema e todas as peças mais próximas daquela coordenada, capazes de atingir o alvo, recebem instruções, inclusive do tempo que tem que disparar, para garantir que os projéteis caiam no lugar todos ao mesmo tempo, mesmo que tenham que sair de lugares diferentes. Então a artilharia pode continuar atuando se escondendo. O exército inimigo nunca vê aquele grande conjunto de peças de artilharia junto para atingir. Mesmo que saibam onde tem uma peça em um determinado local, o inimigo precisaria bombardear aquela única peça com toda a sua artilharia, e mesmo que destrua aquela peça, mantém as outras peças de artilharia da Ucrânia a salvo, e elas podem fazer então um contra-ataque, sendo que, como a artilharia dos russos está toda no mesmo lugar, eles conseguem destruir toda a artilharia russa no menor tempo. Não é à toa que, por mais que a artilharia russa tenha sido, principalmente no início da guerra, muito mais capaz, acabou sendo ineficiente. E agora então, com os canhões e obuses mais capazes que a artilharia ucraniana está recebendo, os russos vão passar aperto para os ucranianos. Lógico que haverá algumas peças perdidas, mas como sempre acontece em guerra, desde que você inflinja mais perdas ao inimigo do que você recebe, você está bem. Mesmo que os russos consigam repor as peças de artilharia perdidas infinitamente, as perdas humanas vão acabar falando mais alto. Mas veja, tal sistema requer duas coisas. Primeiro, requer internet e comunicação. Cada peça precisa estar em contato em tempo real o tempo todo para se coordenar. Segundo, precisam de sistemas GIS, Geographic Information Systems, que são sistemas que armazenam as informações geográficas do terreno. Da mesma forma que o Uber usa o mapa de ruas da sua cidade para levar o motorista até você, esse sistema precisa de informações do GIS muito detalhadas de altitude do terreno, obstáculos e etc. para poder calcular adequadamente dezenas de obuses em posições diferentes para que todos atinjam o alvo ao mesmo tempo. Por sorte, a Ucrânia foi uma das pioneiras no levantamento de informações topográficas, e mesmo em 2014, quando essa guerra toda começou, eles já possuíam esses dados muito bem mapeados e mantidos, mesmo nos territórios que hoje são ocupados pelos russos. E se você ficou preocupado de eu estar contando algum grande segredo aqui, que isso poderia prejudicar a Ucrânia, não fique preocupado, os russos sabem desse sistema. Sabem que ele foi o responsável por liberar a maior parte do território de Donbás de volta para a Ucrânia entre 2014 e 2015. Os russos tentaram invadir o sistema em 2017. Aliás, alegaram que conseguiram isso, conseguiram invadir e quebrar o sistema. Mas, segundo a equipe ucraniana, isso foi falso. E, de fato, o sistema está funcionando hoje. Mas os russos também sabiam que isso seria um problema para eles. Não foi por outro motivo que, no momento da grande invasão, no dia 24 de fevereiro, houve um grande ataque cibernético russo que tirou do ar vários terminais de satélite Satcom, não só na Ucrânia, mas em boa parte da Europa. A ideia era exatamente evitar que os ucranianos conseguissem usar o seu sistema mortal contra a Rússia, acabando com a comunicação desse sistema. E de fato, como vimos, os primeiros dias de guerra foram muito ruins para os ucranianos. Todos os territórios que os russos conquistaram até aqui foram conquistados nos primeiros dias. Como os ucranianos se safaram dessa? Bem, com as antenas Starlink do Elon Musk. A Ucrânia pediu a cobertura, Elon Musk ativou e enviou cerca de 5.000 terminais para os ucranianos, que rapidamente alteraram os sistemas para usar a Starlink ao invés dos sistemas antigos, e rapidamente a guerra mudou e a Rússia, apesar de manter a enorme superioridade em termos de armamentos de artilharia, não conseguiu mais avançar. Um dos comandantes ucranianos foi categórico ao afirmar: o que mudou o destino dessa guerra foram os terminais Starlink mandados pelo Elon Musk. A ajuda de todos os países europeus e dos Estados Unidos está sendo fundamental, mas sem isso não teríamos sequer resistido até aqui. Mais do que isso, os ucranianos já estão desenvolvendo novos usos para Starlink, dando apoio a redes de informantes e milícias civis nas áreas ocupadas pelos russos, dificultando ainda mais a vida desses.
qualquer civil ali pode apontar onde estão as tropas e armamentos russos. Não é à toa que os russos ameaçaram matar Elon Musk, né? Mas não fica preocupado, Musk. Já se foi a época que o pessoal realmente levava a ameaça russa a sério. O urso de papel desdentado que eles estão apresentando na Ucrânia não assusta mais ninguém. Ao contrário, esse episódio mostra como a tecnologia e, mais do que isso, a informação descentralizada e distribuída vai cada vez mais determinar o sucesso ou falha de qualquer empreitada, de qualquer sistema. Quem ficar para trás vai ficar obsoleto em pouco tempo. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center. 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Se você quiser comprar camisas e outros itens do Visão Libertária, veja nossos itens no site Pimenta no Café, pimentanocafé.com.br/Visão Libertária, tudo junto sem acento, ou clique no link da descrição. Até a próxima!